Fala pessoal, esse é mais um podcast beta e hoje eu tô aqui com um cara muito legal, muito especial, o cantor Leandro da Silva, ele que é lá da cidade de Nova Fátima. E eu vou deixar ele se apresentar, falar dele, quem ele é, qual a sua idade. Isso aí. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Quero agradecer você por esse convite que você fez, cara. Eu até falei pra você, eu tenho assistido alguns vídeos seus aqui e achei muito interessante, muito bacana esse trabalho diferente seu aqui pra nossa região, né? E é legal a gente ver pessoas da nossa região trabalhando dentro de algo bacana desse jeito e também com essa questão de bons conteúdos, né, cara? Eu vi o pessoal vindo aqui conversando com você, achei bacana demais. Sim. É isso aí, eu sou o Leandro, tenho 30 anos e já faz algum período grande, graças a Deus, que eu tô nos caminhos do Senhor, né? Que legal. Me converti aqui em Congonhas mesmo, na escola. O pessoal começou a falar de Deus comigo na escola. Sério? Isso em que ano? Cara, foi em 2010 para 2011. Ali se eu não tô enganado. Mas qual escola? Ali no AIDS? Aqui Ou no ginásio? No ginásio. No ginásio. Não, No AIDS Nunes? Lá embaixo? Não, lá em cima. Lá em cima? É. Sei. Como é que é? José Domingos, né? Eu acho que é José Domingos. Cara, foi muito legal, cara. Foi bacana, porque assim... Os alunos começaram a te evangelizar. Exatamente. Que legal. Na verdade, tudo começou assim, em casa, começou pela minha mãe. Uhum. A gente era de uma família totalmente assim, fora dessa questão de igreja, essas coisas assim. A gente tinha Deus como uma realidade um pouco distante da gente, assim. Sim. A gente acreditava, mas não tinha aquele contato com Deus, aquela coisa que a gente aprende na igreja, nos caminhos de Deus, né? Sim. Ia pra igreja uma vez ou outra, é muito difícil. Aí começou com a minha mãe. Minha mãe alguém convidou ela começou a ir pra igreja. E ela pegou e começou a levar em casa CD, DVD, Bíblia, panfletinho. Que legal. E eu sempre gostava de cantar, né? Uhum. Eu já cantava sertanejo. Sim. Eu cantava nos barzinhos, ou às vezes fazia participação com alguém em algum show. Tinha uma banda aqui na UFAT, tipo, você fazia participação. Uma dupla também que tinha aqui, que parou, inclusive um deles se converteu também. E eu sempre fazia participação, cara, eu sempre gostei muito de música. E o que a minha mãe fez? Minha mãe achou um DVD de uma dupla sertaneja evangélica. Nossa, que Tá legal. Acho que ela viu aquilo ali e falou assim, eu vou levar porque o Leandro vai gostar. É a isca. É. E assim, eu comecei a ver aquela mudança dela dentro de casa, eu comecei a questionar, né, cara? Porque a gente meu avô tinha lá a outra religião dele, e o meu avô sempre foi o cabeça da família. Nossa família sempre foi muito unida. Sim. A gente sempre teve isso na nossa família, muita união. Então assim, a gente sempre seguia a linha ali do meu avô e tal. Aí a minha mãe começou a ir pra igreja e começou a levar essas coisas em casa. Eu cheguei e falei pro meu pai, falei pra minhas irmãs, o que tá acontecendo com a mãe, cara? Tá diferente. Uma crentaiada orando aqui dentro de casa que não para mais. Ligava a televisão, era pastor e louvor e gente crente cantando. Eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Aí ela começou a me evangelizar, mas assim, de uma forma bem tranquila. Sem palavra. Pra não me assustar. Só com um exemplo. Colocou louvor e eu vi muita coisa começou a mudar ali dentro. Que legal. Ela começou a falar, começou a ler a Bíblia pra mim. Às vezes ela colocava o louvor ali, ou pra não dar gosto, sabe como é que é, né? Uhum. Eu passava, fingia que não via, mas eu comecei a aprender os hinos, cara. Porque me tocava demais. Eu passava da cozinha pra sala, ia pro quarto, fechava a porta, mas os hinos eu começava a aprender, sabe? Aí o que aconteceu? Eu fiz a minha rematrícula, atrasada. Então a turma que eu iria lá pro ensino médio, não caí na mesma sala que eles, por conta de eu ter feito atrasado. Sim. E eu caí nessa sala que tinha muita gente, cara, de igreja, que eu jamais imaginava que seria de igreja. Eu, tipo assim, sempre fui de conversar e pegar amizade com a galera. Aí o que aconteceu comigo? Eu cheguei nessa sala, tinha muitos evangélicos lá, inclusive da Metodista, da Brasil para Cristo, da Assembleia de Deus. Isso aqui em Congonhas, Em Congonhas, cara. Aí começaram a falar de Deus pra mim, cara. Eu falei, gente, vocês são crente? Você lembra de algum nome de algum aluno? Cara, eu lembro do Carlos Felipe, eu lembro da Ana Dálcia, eu lembro da Isabelle, e essa galerinha, eles começaram a falar de Deus pra mim. E na hora do recreio,
tinha uma galera que fazia um trabalho com um violãozinho, inclusive aquela menina, Natuli. A Natuli. Tinha um violãozinho. Eu conversei com ela o dia que eu cantei aqui, eu falei pra ela isso. Sim. Porque eles tinham um grupinho, eles vão lembrar disso que eu tô te falando. Que na hora do recreio eles tipo pegavam. Uma célula. Exatamente. Pegavam um violãozinho e ficavam tocando ali com a galera. E faziam um momento de oração. Que legal. Eu passava, cara, e às vezes eu não frequentava, mas eu passava e ficava prestando atenção naquilo. Eu falei, gente. Porque, cara, eu sempre fui criado num jeito mais chucro, assim. A gente sempre foi uma família que, como eu falei pra você, meu avô ela era líder era presidente do movimento do MST e tal. E eu fui criado no meio disso, com invasões de terra, essas coisas assim. Então, eu fui criado no sítio com meu avô, que é a minha família. Então, assim, era um ambiente bem fechado, cara. Ninguém ia lá evangelizar. Era muito difícil você ver um crente chegar lá ou qualquer outra igreja fazer um culto lá. Era muito difícil. Tinha uns parentes da gente que vinha, às vezes era crente, mas era bem pouco também que ia lá no sítio do meu avô. Aí, cara, começou ali. Eu falei, meu, são tudo novo essa galera e são crente, cara. Bem simples assim, mas eu fiquei observando. Sim. Aí começaram a falar pra mim na sala, falaram, pô, Deus tem algo na tua vida. Deus tem algo na tua vida. Eu falei, rapaz, será que aquilo que a minha mãe me disse tem fundamento mesmo? Só que assim, cara, não ficou só nisso a palavra deles. Foi algo simples, que talvez eles mesmos acharam que não estava fazendo efeito nenhum, porque eu era muito zoeira, sabe? Sim. Eu suave demais, brincava demais. E daí aquilo começou a falar muito forte dentro do meu coração, cara. Às vezes o pessoal chamava pra cantar, sair pras festas cantar, em alguma tenda ou alguma participação. Eu já ficava incomodado, porque eu escutava algo me dizendo dentro de mim que Deus tinha uma promessa na minha vida. E eu falei, cara, eu cheguei a um período, Giovanni, que eu não conseguia, cara. Eu deitava pra dormir, eu sonhava com as coisas de Deus, eu sonhava cantando na igreja, eu ouvia. E eu falei, gente, eu vou ter que... E eu fui desanimando daquelas coisas, sabe? Eu nunca fui um cara de envolver com coisa muito pesada, Sim. com bebida e muita festaiada, essas coisas não, mas eu gostava de cantar. E Deus tinha feito uma promessa pra mim, falou, pô, eu vou te usar. Eu vou te usar. E falaram isso pra mim. Como é que foi essa promessa? Foi num ambiente de culto? Foi você e Deus? Como é que foi essa experiência? Cara, quando eu encontrava com alguém de Deus, a pessoa falava pra mim. Falaram Nas pra salas você? falaram pra mim. Na igreja, quando eu fui visitar, falaram pra mim. A minha mãe abria a palavra comigo. Meu Deus. Entende? E aí o que aconteceu? Tinha um rodeio em Nova Fátima, eu não lembro a época certinho. E ficou certo de eu cantar lá, fazer uma participação e cantar lá. Só que eu já estava com isso no meu coração. Eu falei, mãe, se não der certo de eu cantar lá, eu vou para a igreja. Eu estava com tanta sede que eu fui para entregar mesmo. Assim. Você fez esse desafio. Exato, não foi assim aquele negócio, vou chegar, eu vou cantar, né? Mas eu fui para que eu precisava, você tá entendendo? E daí eu peguei e fui, cara. Eu fui pra Nova Fátima, conversei com meu primo, falei pra ele que eu já não tava querendo mais, porque não deu certo de cantar no rodeio lá. Aí, beleza, vim embora. No outro dia peguei, fui lá de volta, ele pegou e falou pra mim, olha, me convidaram pra ir na igreja. Eu fui. Aí, vamos lá comigo fazer uma visita. Aí eu peguei e fui fazer uma visita na igreja. Cara, aquilo foi tremendo. Eu cheguei e falei, é aqui que eu quero ficar, cara. Eu quero ser desse jeito aí, e aquilo foi impactando meu coração. E Deus falando comigo, cara, sempre Deus falou comigo. Aí foi onde eu fui ficando, falei, meu, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Que legal. As oportunidades que foram aparecendo, depois que eu fui pra igreja, começou a aparecer oportunidades para entrar em banda, cantar, fazer dupla com pessoas que tinham condições para manter o evento e fazer, sabe, crescer o nome, essas coisas assim. Tudo para te tirar. Exato. Te tirar da igreja. Quando eu não estava na igreja, não aparecia. Você tá entendendo? E eu estava buscando isso. Você vê como é que é? Eu comecei a ir pra igreja, cara. Foi gente dentro da igreja para me chamar, para poder entrar em banda e fazer dupla e etc e tal. E você renunciou? Eu renunciei, porque falava muito forte no meu coração. E as coisas eram bastante difíceis para mim. A gente, no sítio, a gente ficou um tempo sem recursos, essas coisas assim, então era muito dificultoso para eu poder ir para a cidade e tal, e passar por todo esse momento.
E, cara, eu vivo e acredito nas promessas de Deus, cara. Sabe o que me chamou a atenção da tua história de conversão? É que Deus foi te cercando, né? E foi de uma maneira assim, bem suave, né? Nada assustador. Ele só foi te envolvendo, assim. A hora que você viu, você já estava habituado. Interessante que contando assim, parece uma coisa simples, mas o sentimento, cara, dessa voz de Deus te levando foi muito impactante pra mim. Achei muito legal, porque começa com a tua mãe ali na tua casa, né? Colocando os louvor. E de tanto você ouvir, é igual essas músicas que a gente ficou ouvindo, e de repente a gente tá na nossa cabeça, né? Foi isso que aconteceu. E louvor também. Se você colocar um monte de louvor, de repente você tá cantando. Você tá cantando, pô. Né? Exatamente. E assim, começou na tua casa, tua mãe lá, sem ser chata com você, né? Sem te obrigar. Não, a minha mãe não me obrigou. Mas de uma maneira fazendo a diferença. Exatamente, às vezes até com certo cuidado pra falar pra mim. Aí, ó, e sabe o que é interessante? Que ela começou ali em casa, o meu avô mexia com uma certa religião. Ele tinha era uma religião diferente. Sim. E o meu avô abandonou aquilo, cara. Nossa. Meu avô abandonou aquilo pra aceitar Jesus. Quando foi pra igreja, batizou 10 pessoas uma vez só, da família. Nossa. Tudo começou com a tua mãe. Da minha mãe. Só que tem uma coisa muito legal também. Quando ela tinha 15 anos de idade, Deus deu uma revelação pra ela sobre isso. Que ela foi visitar uma igreja, que começaria dela. E começou. Cara, é demais, cara. Que lindo. Foi muito legal, muito legal. Tudo nasce de uma promessa, né? De uma promessa de algo que nasce no coração de Deus, né? Existe um tempo para a promessa se cumprir, cara. Mas ela não volta vazia. A promessa de Deus não volta vazia. Que benção. Falar de promessa é bom demais. É bom demais. Meu Deus do céu. Que bacana, maravilha. né? Vamos cantar um louvor sobre promessa? Vambora. Que legal. Vamos lá. Aproveitar a sua presença aqui. Bora, meu irmão. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar,
mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. A promessa de Deus cumpre. Glória a Deus. Que lindo. Coisa boa. Sabe, a gente precisa se agarrar nas promessas de Deus. Precisa, cara. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente não vê saída, a gente precisa guardar a promessa de Deus. Exatamente, você disse uma coisa muito importante, a gente não vê saída, cara. Às vezes a gente olha para as circunstâncias da vida da gente, a gente diz que não vai conseguir, não vai dar certo. Sim. Às vezes o momento ali não está favorável, né? A gente acha que não, que para Deus a gente não vê que para Deus não tem dificuldade. O pessoal fica olhando, onde é que eu moro? Não vai dar certo. Sim. Mas a minha condição é pouca. Mas, cara, Deus é fiel, cara. Eu fico lembrando daquele momento que Deus fez uma promessa, lá em Gênesis 21, que Deus fez uma promessa na vida de Sara de Abraão, né? De Isaac. Mas existe um tempo para a promessa de Deus se cumprir, né? Foram 25 anos. Exatamente, um tempo que até eles riram, né, cara? Pô, não vai acontecer. E às vezes a gente fica nessa loucura, a gente quer que se cumpra amanhã, né? E às vezes a gente quer abreviar o negócio, quer fazer andar. Né? Às vezes Sara tentou até fazer isso lá dentro, mas deu problema, né? Agora você vê uma coisa, a gente, cara, às vezes a pessoa olha, não dá nada, né, cara? Eu mesmo ficava olhando, poxa vida, como que pode? Como que eu vou conseguir? Eu tenho vontade de gravar. Aí eu peguei e postei um vídeo, às vezes cantando no Facebook. Aí eu conheci uma pregadora na igreja que me viu cantar, me indicou num estúdio. Aí o produtor entrou em contato comigo, a gente gravou. Eu gravei uma canção da música do Barquinho. Olha que legal. Foi um momento muito legal. Aquela música também é um testemunho. Conta pra gente que... O testemunho da música do Barquinho foi o seguinte. Toda igreja que eu vou, cara, eu canto. Um dia eu fui numa igreja em Curitiba. Eu cheguei lá, eu fiquei hospedado na casa de meu irmão. E ele pegou e me levou numa igreja. Eu cheguei lá e falei, poxa vida, uma igreja... Cara, é uma igreja grande e tinha tanta gente, eu nunca fiquei com tanto medo assim, cara. Na hora que eu cheguei, aquele estacionamento não cabia. Nossa. Entende? Aí eu peguei e fiquei assustado. Aí eu cheguei lá e cantei esse louvor, tinha muita gente. No segundo refrão tá todo mundo cantando comigo a canção. Olha que legal. Foi muito bom. Eu tava em Uberaba, em Minas Gerais, não, tava em Guaíra. Tava trabalhando. Aí, cara, eu tava nesse processo de gravação. Eu peguei e comecei a procurar, porque eu tava procurando alguns compositores. Aí eu recebi uma mensagem, se eu não estou enganado, desse compositor. Eu acho que, se eu não estou enganado, eu entrei em contato com ele, ele mandou o link, ou eu pesquisei no YouTube e achei o link, não me lembro ao certo, dessa música. Ele é compositor, tem vários sucessos de música por aí, que foi ele que escreveu. Aí eu peguei e comecei a ouvir essa canção. Eu tava num momento de depressão, cara. Tipo assim, não compartilhando com ninguém, não tinha compartilhado com ninguém. Sim. Eu tava passando, do pessoal que tava trabalhando comigo. De família eu já sabia, mas assim, eu tava passando por um momento muito difícil. E que a gente olhava, que eu olhava e via os céus escuros, tá entendendo? No modo de dizer assim pra você. Sem saída, sem solução. E aquela angústia, cara, que corroía o peito, a ansiedade. E eu comecei a escutar aquela canção, cara, na voz do compositor, que dizia, cuida do meu barco, Senhor, não deixe ele naufragar. E eu comecei a ter aquele sentimento, sabe? De que por mais que o vento soprasse forte, e era o que estava acontecendo comigo, por mais que parecia que iria naufragar, que eu iria ter que desistir, não é o que eu queria, mas parecia que a única solução que tinha era desistir de tudo, cara. Aí Deus falou tão forte comigo, o sentimento que Deus me trouxe de escutar aquele louvor naquele momento foi muito impactante. Eu fechei o olho e comecei a imaginar, eu comecei a ver os céus escuros, fechado, mas o cuidado de Deus, o vento soprando, mas o cuidado de Deus ali naquele momento. Cara, eu fiquei impactado. Ali foi a voz de Deus pra você. Foi a voz de Deus. E eu estava em processo de gravação. Eu falei, eu vou gravar essa música aqui. Porque não foi simplesmente
uma música que eu ouvi, aquele momento foi Deus falando comigo. Uhum. Aí eu peguei e gravei. E já recebi mensagem de pessoas falando o testemunho da canção. Que legal. Pessoas que estavam passando pela mesma situação. Deus fez primeiro em você e depois começou a fazer através de você. Pessoas, exatamente. Eu nos lugares onde eu vou, nas igrejas que eu vou, eu conto isso, cara, sabe? Sabe uma coisa que eu estava meditando esses tempos atrás? Veio na minha mente, assim, uma palavra de revelação. E a palavra foi o seguinte: o diabo quer te abortar. Olha que interessante. O que é um aborto? Um aborto é você matar uma criança, um bebê, antes dela nascer. Isso é um aborto. Exato. É você matar uma criança antes dela nascer. Então, o que o inimigo ele quer fazer com a gente? Ele quer matar a gente antes da gente nascer. Ou seja, ele quer matar algo em nós. Ele já sabe o resultado que vai surgir. Que vai ser sucesso. Então, geralmente, cara, antes da gente subir as maiores montanhas, a gente passa pelos maiores vales. Nossa, é um processo de transição, né? Então, para a pessoa que está passando por esse tipo de vale, não para, não desanima, porque você vai subir as maiores montanhas. Quando você está passando por esse momento, olha o que você passou. Mas isso aí, cara, serviu para te trazer aonde você está hoje, para tocar em muitas vidas, em milhares de vidas que você nem imagina. A gente nem faz ideia. Eu fico imaginando, às vezes eu ficava pensando nisso, às vezes em algumas igrejas que eu cheguei, antes da pandemia, eu cheguei a fazer 18 trabalhos por mês em igrejas e agendas. Nossa. Eu cheguei a fazer isso. E eu ficava assim, oh, meu Deus do céu, tem vezes que eu nem acreditava, mas era muito convite, sabe? E Sim. Até hoje eu recebo, mas por conta do serviço que eu estou me organizando para voltar. E eu vou te dizer para você, eu ficava pensando, às vezes eu ficava me lembrando lá atrás, cara, de tudo que aconteceu, né, eu nunca imaginava pegar um microfone e cantar para as pessoas. Eu gostava de cantar, mas eu não imaginava que eu ia falar de Deus, que ia ter tanta importância, porque a gente pensa que não, mas as pessoas estão observando a gente. Sim. Né? A gente está na igreja, o pessoal está vendo, a palavra que a gente fala, ela tem uma força muito grande. Sim. E o louvor também, ele tem um poder tremendo. Muito grande, cara. Ele tem um poder de cura, de libertação. Exatamente. Né? Deus habita no meio do louvor, né? Louvores. Então a gente cantando, a gente é ministro de Deus. Né? A gente está transmitindo, a gente está cantando e Deus está se movendo. Está se movendo, cara. É legal. Isso é muito forte. Vamos cantar um pedacinho do barco? Vamos lá. O nome do louvor é Cuida do Meu Barco. Cuida do Meu Barco. Que legal. Vamos lá. Cuida do meu barco, Senhor, não deixa ele naufragar. Sou tão pequenino, mas com o teu carinho avisto uma ilha em meio ao mar. Cuida do meu barco, Senhor, não deixa ele naufragar. Eu sou tão pequenino, mas só o teu carinho avisto uma ilha em meio ao mar. Lindo demais. Esse refrão é forte, cara. Lindo. Sabia que eu tenho um tio César, lá ele mora em Cornélio Procópio. Ele escreveu uma música que chama Meu Barquinho, né? A música do barquinho. E ele escreveu essa música depois que ele sofreu um acidente e perdeu a vista. Ele não enxerga. Ele não enxerga. É interessante, ele perdeu a vista, mas ele não perdeu a visão. E ele escreveu um louvor. Forte, hein? Ele escreveu um louvor que é do barquinho também, que eu acho lindo. Que legal, cara. Canta assim aí. Ele começa assim, ó. Posso contemplar da praia a imensidão do mar, um barquinho que vem vindo sobre as ondas, bem sereno a navegar.
vida é como um barco que navega no escuro. Saiba que existe alguém pra te levar para um porto bem seguro. É o refrão. Entregue o leme pra Jesus, Ele sabe navegar, e ninguém mais do que Ele conhece todo o segredo do mar. Entregue o leme pra Jesus, Ele sabe navegar, e ninguém mais do que Ele conhece todo o segredo do mar. Coisa linda, lindo cara. esse louvor, Que paz, né? lindo esse louvor dele. E Forte, eu errei um pouco a letra, mas é mais ou menos isso. Mandar um abraço aí pro tio César, que assiste a gente todo podcast, ele tia Mercedes. Que composição, hein, Tio cara? César. Lindo. Maravilha, gostei demais, viu? Bom demais da conta. Que legal, né? Que legal. E você saiu desse processo aí de depressão. Cara, graças a Deus. Que Eu benção. encontrei muito refúgio, cara. Muito refúgio. E até uns tempos atrás, hoje a gente tem uma facilidade maior de se comunicar a respeito disso. Sim. Principalmente o pessoal que é evangélico, alguma coisa assim. Há uns Uhum. anos atrás existia um certo preconceito, vamos assim dizer, Sim. relacionado a isso. Ah, com Porque se certeza. você é evangélico e tivesse Você tava falando de depressão, encapetado. você estava endemoniado. É, Então era difícil. é Tinha vezes verdade. que eu tava mal, eu pedi uma oração e às vezes as pessoas falavam, puxa, eu falei, gente, tá assim. E até. Então, assim, eu procurava me fechar um pouco, Muita justamente gente não por pedia isso. ajuda por medo, Por vergonha, medo. né? Hoje a pessoa tem essa facilidade, graças a Deus, muita coisa mudou. As pessoas têm uma aceitação de apoio, de apoiar as pessoas que passam por esses momentos difíceis. Infelizmente, essa. Mas ainda assim tem muito preconceito, sabia? Ah, Muita eu gente acredito. fala, porque a gente fala, isso aí é frescura, Frescura. isso aí é preguiça, isso aí é. Mas a pessoa não tem ideia de. Porque se torna de uma certa forma meio melancólico, né? Para falar. Às vezes a pessoa fala, é frescura, cara. Você já tá velho, para com isso, e não sei o quê, mas as coisas não é desse jeito. E hoje, ao meu ver assim, muita coisa ainda mudou perto do que era, né? As pessoas tinham Sim. muito medo de se comunicar, né? Sim. De falar, ou vergonha. É. Né? Na verdade, quando eu passei por isso, eu tinha vergonha de falar. Porque às vezes a pessoa, o cara tá com depressão, o cara não é evangélico e tal. Uhum. Eu passei por essa Você não fase. tem Deus, não? É. Você não tem Deus no teu coração? As pessoas não falavam Deus, isso? essa falta de Deus, Isso é cara. falta de Deus. É. É a mesma coisa de falar que o gordinho é falta de Deus. Pô. Você não cuida do teu corpo, você vai ficar mais gordinho É, se você fa- se alimenta mal. É. Isso não é falta de Deus. Agora, se você não cuida da tua mente, você vai ficar em depressão. É. Se você não cuida dos teus sentimentos, você vai ficar em depressão. E isso também não é falta de Deus. É falta de cuidado com a tua Falta de mente, cuidado. com as tuas emoções, É. com o teu coração. Exato. Às vezes uma decepção, às vezes um luto, Uma né? coisa que a pessoa guarda. Às vezes quantas frustrações repetidas, né? Isso vai levar a pessoa... Mexe com a emoção, né, cara? Mexe com a emoção. De repente a pessoa tá desanimada, a pessoa tá sem força, Sem forças. a mente dela tá esgotada. Cansada, né? E aí vai pedir ajuda, as pessoas não conseguem ajudar. Até porque que se você for um ministro ou alguma coisa, eles não vão entender que você precisa. Eles vão sempre ver você como uma pessoa que vai levar o alimento ali. É. Eles não aceitam. Eles falam assim, Você, o mas você. pastor tem que cuidar de todo mundo, mas quem cuida dele? Quem cuida do pastor? Por isso que você vê nos Estados Unidos o tanto de... Não só nos Estados Unidos, no Brasil, o tanto de casos de pastor que comete suicídio. Eu caminhava com um cara que Se matou. Se matou. Você vê. Em Cornélio Procópio. Era da minha igreja. E às vezes ouve todo mundo e ninguém ouve já ele. evangelizei com ele e tudo. E a gente não conseguia perceber. Não era fácil, a pessoa não se comunicava também, né? Mas, cara, levou ele a essa situação difícil. Foi uma perca, foi uma dor muito grande pra gente. Foi um período bem difícil, cara. Eu tenho vídeos cantando na igreja dele, tenho fotos com ele também. E foi uma época muito ruim. Inclusive foi no fundo da igreja, porque tinha uma casa pastoral no fundo. Meu E Deus. aconteceu isso lá. E chocou muito a gente.
Então, cara, isso existe, a depressão, e as pessoas têm que tomar muito cuidado. Tem que se abrir, tem que conversar, tem que procurar pessoas que conseguem estender as mãos, né? Sim. Porque às vezes a pessoa também tem que tomar cuidado na hora do que falar, muita gente, né? Pra quem falar? Que vejo postar, pô, você tem depressão, você entra em contato comigo e tal, mas às vezes o cara não tem, às vezes aquele, né, a boa vontade de ajudar. Sim. Isso é bacana. Sim. Mas é necessário também saber o que falar e tal. É verdade. Show de bola. Cara, o que eu queria te perguntar também, a gente já tá indo pro final do nosso bate-papo, Certo. mas tem mais algumas coisinhas pra gente falar. Foi um papo muito legal. Legal, cara, tô gostando demais. O que eu queria te perguntar é, cara, esses dias aconteceu algo muito legal, né? Ali em Nova Fátima teve um show do Regis Danese. E você cantou com ele no palco? Cantei, né? cara. Eu vi os vídeos, ficou muito legal. O que isso representa pra você? Nossa, como é que foi essa experiência? Cara, foi demais. Outra coisa, quando no comecinho, que a minha mãe começou a falar pra mim e tal, foi uma época de um Natal que a gente passou no sítio do meu avô perto de Boiti. E veio um parente de fora e deu um DVD pra mim, na época. Que não tinha essa questão das mídias digitais. Não tinha YouTube, essas era coisas? Mais, até tinha, mas era difícil. Era mais restrito, era mais restrito, era mais DVD, CD. E pegou e deu, isso aqui é evangélico, cara, escuta aí. Daí eu coloquei no DVD e comecei a assistir. A hora que eu vi, eu gostei de todas as músicas dele. Nossa. E eu falei, cara, minha mãe tá de testemunha. Eu falei, mãe, um dia eu vou cantar com esse cara. Nossa. De verdade. Minha mãe tá de testemunha, cara. De verdade. Eu falei, mãe, um dia eu vou cantar com esse cara. E eu gosto de... Eu comecei a cantar todas as músicas dele na igreja. Né? Na época que ele lançou aquela música... Que já tava fazendo muito sucesso, aquela música Faz um Milagre em Mim. Sim. Aí eu peguei e eu comecei todos os repertórios, eu cantava todos na igreja. Todas. Aí eu peguei e fiquei, a mãe falou, você ter fé em Deus, Deus um dia vai honrar, isso vai acontecer. Eu falei, beleza. Chegou a falar isso pra mais alguém ou só pra tua mãe? Pra minha mãe, minha família toda sabia. Alguém irmãs, deu risada do seu ou não? Cara, pode ser que até que não deu risada perto de mim, mas provavelmente deu risada depois. Deu risada depois. Esse menino tá pirando. Esse cara tá viajando demais já, sonha alto. Aí eu peguei, passou todo esse tempo. Passou o quê? Uns 11 anos, mais ou menos. Eu peguei e aí fizeram esse evento lá. Mandaram o meu trabalho pra ele. Ele viu e falou, não, tudo bem ele menino cantar comigo. Aí pegou, deu tudo certo, o prefeito mandou mensagem pra mim, ó, você vai cantar com o Regis Danese. Eu falei, esse cara tá de brincadeira. Nossa. Aí falou, eles vão escolher uma música do repertório dele, vai te mandar. Aí ele mandou justo a música que eu mais cantava, que é Tu Podes. Daí eu peguei e falei, gente, você é doido, cara, eu vou cantar com o Regis Danese. Aí eu falei, mãe, você lembra que eu falei pra senhora que eu ia cantar com esse homem? Se der tudo certo eu vou cantar mesmo. E foi, cara, que eu não comentei com o pessoal porque eu não tava muito botando fé. Até no dia eu falei, esse negócio, chegar lá o cara não vai, eles não vão. E eu falei pra minha mãe, pro pessoal da minha família, sabia. Eu falei, mas pode ser que dê certo, pode ser que não. Então não fala pra ninguém, não posta, não faz nada, porque vai que chega lá na hora e não dá certo. Não dá certo. E foi que o pessoal entrou em contato comigo e me mandou ficar num determinado horário lá, onde ele ia chegar. Conheci o filho dele também antes, conversei, o cara me tratou super bem e me mandou entrar. Depois falou, a hora que ele chegar, nós vamos te levar até o camarim, que é o empresário que falou. Nós vamos te levar até o camarim pra você conversar um tempo com ele. Eu falei, sério, cara, sério. Que legal. Beleza. Aí foi isso que aconteceu. Me chamaram pra entrar no camarim, entrei, cara, fiquei conversando com ele um tempão lá. Me tratou muito bem, cara, essa imagem boa que eu já tinha, né? Porque até o testemunho dele, as coisas que eu sabia tudo. Sim. E peguei, cara, e fiquei lá conversando com ele, cantando um pedaço das músicas dele que eu conhecia. Me tratou muito bem, falou, cara, você vai cantar comigo hoje. Eu falei, vou. Ele é simpático daquele jeito. Nossa. Cara, só tipo assim, aumentou a admiração que eu já tinha, né? Que legal. Sempre cantei as músicas dele. E o jeito que ele me tratou, não só eu, como o pessoal dali, cara, ele deu um show de humildade, assim, na minha opinião. Acho que humildade é muito importante, o Giovanni. É muito importante a pessoa ser humilde, cara.
Sim. ter essa comunicação. Ele só aumentou a admiração. E foi que ele, depois no final, quase próximo ao final do show, ele já pegou e falou, ó, o menino que a gente conversou pode preparar o microfone aqui. Aí eu subi no palco e cantei com ele, cara. Do jeito que eu vi no DVD, pô, o cara me deu maior atenção. Que legal. Cantei e foi uma bênção. Resumindo, se você crer nas promessas, as promessas de Deus se cumprem, cara. Que legal. Porque, pô, imagina, parece simples para muito, mas para mim é muito importante. Cada detalhe, ainda não cheguei lá, mas só, cara, o fato de eu ter gravado e feito tantas coisas que eu já fiz, para mim... Você já tá vivendo a promessa. Eu já tô vivendo. Sim, entende? Com certeza. Se vai acontecer mais algo, se vai crescer mais, ou se vai... Não sei. Não sei. Eu só sei que eu já tô contente, cara. Tá entendendo? Sim. Porque além disso, a gente se sente útil, sabendo que a gente tá transmitindo o evangelho para alguém. Com certeza. Entendeu? Tocando em vidas. Com certeza. A pessoa vai na igreja e escuta um louvor lá, cara. Não tem pra ninguém. Aquilo toca. Toca, transforma, cura. Eu fui tocado no louvor. Muitas pessoas mandaram mensagem pra mim que era envolvido com drogas, era envolvido com coisa pesada. A gente chega na igreja e tá cantando, às vezes naquele dia bem amargo, aquele dia bem complicado, que talvez você nem queria ir pra igreja. Sim. Aquele dia que você tá cantando ali e tá tocando as pessoas. Então, louvor é muito sério. Sim. O ministério de louvor é muito sério. Nossa. Entende? E é isso, cara. Eu gosto de pensar que o louvor ele é como a água. A palavra, ela é a semente, mas semente sem água não dá certo. Não dá certo. Então, primeiro a gente joga água para preparar a terra. A gente tem o louvor primeiro. Então, se o louvor for um louvor bom, agradável, cara, o pessoal fica muito receptivo, quebranta as pessoas. Exatamente. O coração abre, né? O ouvido abre, as pessoas ficam mais receptivas. Aí vem a palavra. Aí depois da palavra vem mais um louvor. Mais um louvor. Nossa, então o processo ali é completo. Então é muito importante. É muito forte. E o inimigo luta. Tem dia que a pessoa não quer ir, tem dia que a guerra é grande. É grande. Mas tem que fazer a vontade do Pai. Sim. Eu só sei que voltando lá ao evento, aquilo foi muito legal, cara. Aquilo pra mim, eu tenho os vídeos, as fotos lá, eu guardo. Que legal. Eu fico olhando e falo, meu pai falou, Leandro. Eu lembro quando você falou, minhas irmãs até... Quando ele veio anunciar que ia ter o show dele, eles já mandaram mensagem pra mim, minhas irmãs, né? Rapaz, você vai realizar teu sonho de ver o Regis Danese louvar? E foi, cara, foi muito mais que isso. Eu cantei com ele, foi uma bênção. E glórias a Deus. Como que pode, né? A gente... Como é importante nós declararmos aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente deseja. Profetizar, né? Cara, pode acreditar, cara. Promessa de Deus não volta. Você vê, Davi antes de derrotar Golias, ele falou, eu vou te derrotar, cara. Talvez todo mundo ali deu risada dele a hora que ele falou isso. Falou assim, hoje mesmo eu vou te matar. Todo mundo, mas ele acreditava. Ele acreditava naquilo que ele estava fazendo, que era de Deus, que era projeto de Deus. Que mais? Deixa eu ver, que mais aqui? Agora me fugiu os exemplos, mas tem vários exemplos, né? De você declarar primeiro e acontece. É importante você declarar. Por isso que, por mais que a gente passe por momentos difíceis, nesses momentos a gente precisa declarar. Exatamente. Que a gente vai vencer, que a gente vai passar. Mesmo que a gente não vê a solução. Nos olhos, né, humanos, assim. Mas espiritualmente, Deus está trabalhando, há um mover espiritual muito grande, trabalhando em favor daquele que crê. Sabe, Jesus. Leandro, eu sempre peço para os convidados que vêm aqui deixar uma mensagem final ao coração daqueles que vão assistir. Porque esse vídeo vai ficar aí gravado por resto da vida. E pode ser que uma pessoa vai ver esse vídeo amanhã. E pode ser que uma pessoa vai ver esse vídeo daqui 30 anos. Exatamente. Mas a palavra... fica lá, você vê que é coisa legal. A palavra, ela continua a mesma. Mas a mensagem que eu tenho é essa, cara. Promessa de Deus não volta vazia. Né? Por mais que você olhe para a esquerda, olhe para a direita, não vê solução, não vê saída, talvez pessoas tentarem desanimar você em palavras, dizendo que não vai conseguir. Mas se Deus falou para você,
Deus confirmou no teu coração, só aguenta ali debaixo das asas do Senhor, do cuidado dele, que vai se cumprir. Às vezes você olha e fala, poxa, não tem condições, não tenho dinheiro. Mas eu vou te falar, se Deus disse para você que vai fazer, vai fazer. Ah, Leandro, você tá falando... Não, estou falando do que aconteceu comigo, acontece comigo e vai acontecer comigo. Porque eu acredito nas promessas de Deus. Então a mensagem que eu tenho para você hoje, creia. Talvez você já enjoou de escutar. E eu estou aqui para falar o que você enjoou de escutar. Vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que lindo isso. Vamos cantar um último louvor? Vamos embora. Vamos lá, gente. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, a minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Me submergir. A tua mão, Senhor Jesus. Tua mão Ela vem. me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Deus, que coisa boa. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo com Isso aí, o gente. Leandro. Muito obrigado, Leandro. Um Eu que prazer, agradeço. uma honra receber O você prazer é aqui. meu, cara. E eu espero que você volte. Mas, Eu espero que você volte, traga novidade, mais lançamento, mais Sim. louvor. Que Deus continue Amém, cara, tomo posse. te usando, que Amém, Deus em nome de continue te Jesus. surpreendendo com Glória a Deus. muito mais coisas. E Maravilha. quando você lançar mais coisas, quando você lançar mais música, que você venha aqui A gente, dar o privilégio aí pra Aí gente sim, aí ouvir sim. você. bacana, Amém? cara. Deus te abençoe. Amém. Tamo junto. Obrigado mesmo.